Eu queria saber qual que era a sua ideia para o projeto quando você entrou. Bom, quando eu entrei no projeto, a minha primeira ideia era aprender. Eu entrei com o intuito de aprender sobre o cinema, porque eu sempre me considerei muito leiga em relação ao assunto, e eu entrei com esse intuito de aprender. E quando eu estive lá, quando eu entrei, quando eu ingressei, comecei a participar, eu entendi que o CineF, para mim, ele foi muito mais que um aprendizado sobre o cinema. Ele foi um aprendizado também de autoconhecimento, de entender o que eu gosto, o que é esse assunto, de amizades. Então, assim, a minha ideia do projeto de fora, quando eu cheguei, porque eu nunca tive contato com esse tipo de coisa na minha antiga escola, a gente nunca teve um projeto cultural assim, então a minha primeira ideia, quando eu estava fora, era assim, eu vou entrar e eu vou somente aprender sobre cinema. E quando eu entrei, a minha visão mudou, porque eu vi que era muito mais aprendizado, era fazer, era conhecer. Foi isso. Eu, assim como a Júlia, a gente veio da mesma escola, então a gente também a gente não tinha esse contato com o projeto de arte e cultura. Então, o meu primeiro pensamento, quando eu entrei no IEP, descobri que tinha, é que eu queria aprender, eu queria participar. E nada melhor do que entrar em um projeto sobre alguma coisa que, especialmente na época, eu estava começando a me interessar, eu estava começando a gostar, que era o cinema. Então, desde o início, o CineF chamou minha atenção e é o projeto que eu tive nesses 3 anos de IEF, foi o que eu sempre tive. Eu sempre gostei da parte de produção cinematográfica, da parte interna dos filmes. E o CineF era uma coisa que poderia proporcionar isso para mim. Além disso, eu conhecia 2 pessoas que eram membros, inclusive, posteriormente, foram monitores do projeto, como a Ana Clara e a Vit. E eu fui com essa visão de poder me aprofundar mais, de poder trabalhar mais com o que eu sempre tive curiosidade e, por fim, foi concretizado. Vocês, como monitores, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram durante o projeto? Bom, vou começar, né? Nós somos monitores de 2020 e eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrentou foi não poder atuar, né? E a maior dificuldade que está todo mundo enfrentando agora é uma pandemia. Então, a gente assumiu bem no finalzinho do ano passado, mas a gente ainda não colocou nada em prática, então tudo que a gente ia fazer como monitor seria nesse ano, e a gente não teve, assim, essa oportunidade. Então, eu acredito que perante a situação que a gente se encontra, a principal dificuldade foi lidar com isso e ter que mudar tudo de uma hora para outra, ter que lidar com a frustração de não poder colocar os projetos em prática. E assim, é difícil você se adaptar de uma hora para outra, porque o CineF é um projeto de produção, de exibição, de pessoas. Então, você ter que transferir tudo isso para o virtual é muito difícil. E foi uma dificuldade que eu encontrei, assim, nesse momento. Então, a gente está, por exemplo, agora, a gente está fazendo um projeto virtual e é tudo muito novo para a gente, ter que lidar com um projeto dessa maneira. E eu acho que também, o que eu posso dizer do pouco tempo que a gente teve esse ano como monitores, foi uma dificuldade que eu particularmente encontrei, foi, assim, entender a responsabilidade que é ser monitora de um projeto e começar a lidar melhor com essa questão de responsabilidade, porque no começo a gente não entende que é tudo na nossa mão, né? Pelo menos por mim. Então, assim, foi uma dificuldade que eu encontrei bem no comecinho de saber lidar com a responsabilidade, de ter mais responsabilidade. Acho que foi mais isso. A minha principal dificuldade é ficar ouvindo o áudio do João e da Júlia, que eles só se comunicam assim. Não, brincadeira. Falando sério, sim, esse do áudio é uma dificuldade, mas é uma coisa tranquila de superar. Como a Júlia disse, a gente pegou uma pandemia esse ano, né? Então prejudica um pouco as atividades do Cine. Então, acho que a principal dificuldade é adaptar todo o nosso planejamento e contar com bastante exibição, produção, para se tornar um pouco mais virtual.
porque, como a Júlia disse, é um projeto que a gente interage com a sociedade e tudo. Então, acho que fazer essa transição de um projeto presencial, de exibição e produção, para um pouco mais virtual. E nesse período curto que a gente teve de atuação presencial, eu acho que o mais difícil foi a questão de tomar decisões, de ter que ir em reunião de responsabilidade, porque eu não posso tomar decisões sozinho, mas às vezes, como por exemplo, reunião, teve reunião que eu fui sozinho, que precisava passar alguma coisa ou decidir alguma coisa, aí a gente já tinha que ter alinhado as ideias para tomar uma decisão ali de momento. Acho que é isso. João? Eu acho que a minha maior dificuldade não é nem com relação a mim mesmo, ao projeto. É mais extra. Porque o Cine não tem muita visibilidade, tanto da comunidade acadêmica, quando a gente está falando dos estudantes, tanto quanto da instituição, da rede. A gente, ainda assim, é um projeto muito pequeno em comparação com os outros. E a pandemia, com certeza, trancou muita gente, porque o foco seria totalmente em produções. Só que eu acho que o maior problema do Cine, a maior dificuldade do Cine, não do João Monitor, mas sim do Cine, é em relação ao engajamento das pessoas fora do projeto. A gente ainda é um projeto muito pequeno, mas a gente está em ascensão, está tentando crescer cada vez mais. Só que essa dificuldade de ter um espaço maior, eu acho que é mais prejudicial para a gente. O que vocês planejavam e planejam para o projeto? Bom, eu acho que isso entra muito nessa questão que o João acabou de falar, da visibilidade. Eu acho que é algo que quando a gente foi colocar no papel o nosso planejamento desse ano, estava muito presente. Tentar trazer mais visibilidade para o projeto, que é algo que a gente quer muito e, enfim, né? Perante tudo que aconteceu é difícil, mas é algo que a gente almejou muito. E também acho que em vários setores, assim, primeiro em relação às pessoas com o projeto, mudar o ponto de vista, chamar mais pessoas, porque uma coisa que o João alertou muito, ele falou assim que o Cine é um projeto que ele é não só de exibição, mas de produção. E muitas vezes ele é visto como um projeto de exibição. A gente vai lá, pega um filminho, pega um documentário e exibe. E não é só isso, a gente queria muito destacar as nossas produções esse ano, era algo que a gente planejava muito. Nossa, tinha vários curtas planejados, tinha, enfim, não vou nem falar, mas porque a gente fica frustrado, né? Mas eu acho que, primeiro ponto, mudar um pouco a visão do Cine perante a comunidade acadêmica e trazer novas possibilidades, assim, de eventos, de apresentações. Então, renovar um pouco o projeto, trazer um ar novo para ele, sem perder a essência, mas de uma forma que fizesse ele crescer cada vez mais. Acho que essa era a nossa maior meta para esse ano. É como a Julia disse, o nosso objetivo e ainda é trazer mais visibilidade para o projeto, interagir com o público, trazer novos públicos, mudar um pouco a perspectiva que todos têm pelo projeto. Eu acho que não vai ser da maneira que a gente planejou, mas a gente vai conseguir fazer, acredito. Mas o que a gente acho que era o objetivo nosso, que a gente talvez não consiga do mesmo jeito que a gente pensou, tendo o mesmo sucesso, na mesma intensidade, era a questão de produções, que são bastante planejadas. Eu acho que não vai acontecer, a gente está quase na metade do ano, não deu para ter, então dificilmente, quase impossível a gente ter, pelo menos na mesma quantidade quanto planejado. Mas se tudo der certo, a gente quer fazer, porque, como eu já disse, e também como faz parte, mudar um pouco da visão do projeto de não ser só exibição, ser produção. E eu, como objetivo pessoal, eu quero fazer uma produção, porque nesses 3 anos que eu tive do projeto, individualmente, eu não me envolvi com produção. É uma coisa que eu fico um pouco triste de pensar que talvez eu saia do projeto, vou formar, vou sair do projeto
e talvez não ter participado de uma produção, uma frustração pessoal minha. Então, essa é uma coisa que eu quero fazer esse ano. Eu acho que, igual os dois já gostaram, a produção era que estava totalmente planejada. A gente tinha um planejamento anual, já pronto, tudo que a gente ia fazer, semana, feriado, evento, tudo planejadinho. E aí teve esse surto, né, de um patógeno, que acabou impossibilitando tudo isso. Mas acho que daqui para frente, que a gente sempre vai continuar isso, crescer a visibilidade do cine. Então, como a Gilda falou, muitas vezes a galera ainda olha para o cine com o olhar de 2014, onde o cine era um projeto onde só exibia. Hoje a gente não só exibe, mas a gente também produz. A gente faz algumas outras atividades que promovem uma maior visibilidade, um maior contato com a comunidade, tanto acadêmica quanto a comunidade externa ao IF Subminas. E como, por exemplo, o Cinequiz, que geralmente a gente faz nos eventos, ele é aberto ao público de fora, os alunos da instituição participam. A gente estava querendo ir nos hospitais, onde a gente faz exibição, em lar de idosos, mas tudo isso se impossibilitou por conta da quarentena. Mas acho que, como o Gabi falou do objetivo pessoal, meu objetivo pessoal com o Cine é, sem dúvida, tentar esse ano conseguir um apoio financeiro para que a gente tenha material, porque muitas vezes as produções acabam sendo bem precárias por conta a gente não ter, pelo menos, nenhuma câmera no tripé. Muitas produções antigas foram gravadas com câmera, só que era câmera emprestada, né, de pessoas que eram do projeto, e hoje em dia a gente realmente não tem nenhum material do tipo. Então, meu plano pessoal seria conseguir de tudo quanto é jeito, nem que seja uma doação de um equipamento de vídeo e áudio para auxiliar nos próximos anos as produções. O que o projeto levou para sua vida, tanto acadêmica quanto pessoal? Nossa, muita coisa. Acadêmica, eu acho que trouxe não só a questão, porque assim, quando a gente chega num lugar novo, a gente não conhece ninguém, a gente não conhece nada. Então, para a vida acadêmica, trouxe essa proximidade com pessoas do nosso ambiente escolar e também traz lições que a gente acaba levando para a vida, como responsabilidade, como, sabe? É lógico que tudo é muito trabalhado ao longo do tempo, mas interação, responsabilidade, você se envolver com o projeto, você colocar suas ideias, você estar presente não só naquele negocinho assim, robozinho, vai, estuda, você se envolver com algo de verdade, você colocar suas ideias ali, isso é muito importante. E no âmbito pessoal, que eu acho que foi o que mais pegou para mim, foi uma série de coisas, um autoconhecimento, porque eu sempre gostei muito de cinema, de filmes, mas eu nunca, sabe, eu sempre tive muito medo de falar sobre isso, de expor o que eu acho, porque eu sempre achava que eu não entendia nada. E que, tanto que eu falei que a minha intenção do projeto era aprender, porque eu falava, gente, eu não sei nem assistir um filme direito. E era uma coisa que eu fazia e que eu não entendia que eu gostava tanto. E o CineF foi, assim, uma porta que abriu e me mostrou, olha, é uma paixão, é algo que você gosta, é um hobby, e me mostrou como eu sou ligada com isso, como eu gosto, e me fez ver o mundo do cinema de uma maneira diferente, ser uma pessoa mais crítica. Nossa, quando eu assistia cinema antes, eu assistia por assistir, sabe, um filme. Hoje não, hoje eu analiso o roteiro, a fotografia, a direção, o figurino, a maquiagem, a luz, tudo. Então, assim, o Cinef, ele abriu portas que eu jamais imaginei que poderiam ser abertas. Tanto no âmbito pessoal, nessa questão de uma coisa que eu gosto muito, que eu quero levar para minha vida, quanto para valores que eu vou levar, não só agora no ensino médio, como na faculdade, no meu trabalho. Então, abriu, assim, um amor muito grande, abriu uma coisa que eu não conhecia, que era o que eu sinto pelo cinema, me ensinou a assistir filmes e ver o cinema de uma maneira correta, de analisar, e me ensinou a ser uma pessoa melhor. Então, acho que foi isso que o CineF me deu. Sem contar as pessoas, né? Foram um presente, assim. Ganhei grandes amigos que eu vou levar pra vida. Eu não tenho nem o que dizer, assim, que pra mim foi o maior presente. Não posso nem citar nomes, porque foram várias pessoas.
e que eu jamais imaginei que, se não fosse pelo projeto, eu não teria contato, jamais. Então, me trouxe laços muito fortes, em diversos âmbitos, assim. Eu acho que para minha vida acadêmica entra muita questão da responsabilidade de ter que entregar, de fazer as coisas, de ter que entregar. Também a comunicação, porque estando num projeto, eu não posso decidir alguma coisa por mim e vai ser isso. Então, e também entra um pouco de trabalho em equipe, como eu disse, não posso decidir as coisas por mim, sendo que envolve mais gente, e também comunicar, passar minhas ideias, falar minhas ideias, falar o que eu gosto, o que eu não gosto, fazer os outros entenderem isso, aceitar as opiniões alheias, que apesar de eu brinco que eu não me acho, eu tenho certeza, então, porque basicamente eu me acho em quase tudo. Então, eu não sou o dono da verdade e está fazendo eu perceber isso de uma maneira menos dolorosa. E para minha vida pessoal, eu acho que eu levo muito do projeto ter conseguido interagir, conversar com pessoas diferentes que normalmente eu não interagiria por N motivos. E também abrir um pouco minha cabeça para o cinema em si. E, como eu disse antes, quando eu entrei, estava numa época que eu estava começando a gostar de cinema. Só que o cinema que eu estava começando a gostar era, tipo, filme de super-herói e animação. Hoje em dia eu consigo, nesse meio tempo, conseguir abrir minha cabeça para assistir outros conteúdos. Que não necessariamente substituem filmes de heróis e animação, que ainda estão numa prateleira acima, que é uma coisa que eu gosto, mas eu consigo assistir um documentário, um filme mais pensado, mais cabeça, que é uma coisa que, em condições normais ou anteriores, eu não teria esse pensamento crítico ou de ter uma cabeça mais aberta mesmo para novas experiências. Certinho. Agora, João? Eu acho que como os dois já ressaltaram, o que muda muito na gente é a visão do espectador. Muitas vezes a gente para de assistir um filme com aquele olhar de espectador e passa a assistir um filme com um olhar mais crítico. E eu, por exemplo, tinha muito preconceito com o filme legendado, eu nunca fui muito fã. Ainda hoje, eu prefiro os filmes dublados, porque no segmento que eu assisto tem muitos filmes com atuações ruins, então muitas vezes a dublagem gera uma atuação melhor que o filme legendado. Mas hoje em dia eu assisto os filmes duas vezes. Uma vez dublado e uma vez legendado. Eu assisto dublado porque é o que eu prefiro, e assisto legendado simplesmente por análise, para ver a atuação, para ver o filme na essência, né, na linguagem que ele foi criado, para ver o que o diretor queria passar. E acho que, pessoalmente, o cine me deu muita vontade de lutar. Me deu muito senso de justiça. Porque, como a gente disse, o cine não tem equipamento, né? A gente acaba fazendo tudo quase que na base do improviso. E isso me deu muita vontade de querer correr atrás, de ir atrás de auxílio, de parceria, de equipamento, correr o máximo possível por algo que a gente precisa, que a gente sabe que a gente merece, só que a gente infelizmente não tem, por N fatores. Então, acho que o cine me deu isso, sabe, uma vontade maior de querer lutar por algo que eu acredito. Então, eu acredito que o cine tem um potencial enorme em questão de produzir coisas, só que muitas vezes a gente é cerceado pelo fato de não ter equipamento apropriado. Então, o que eu levo mais no meu pessoal é isso, o senso de querer lutar por algo que a gente sabe que é certo, que a gente merece. Qual é a sua visão de filme mudou depois que entrou no projeto? Você já falou um pouco sobre a Júlia, no caso, falou que mudou, o Gabs também. Queria saber se mudou, o que mudou do visão de filme? Nossa, mudou praticamente tudo. Porque, assim, acho que a única coisa que manteve é o prazer em assistir os filmes, que eu sempre tive. Mas mudou até minha preferência, minhas escolhas, porque
Antes eu assistia de uma maneira muito leiga mesmo. E assim, eu acredito que você não precisa ser um expert em cinema para se divertir com ele. Você não precisa entender de roteiro, de direção. Você pode assistir para se divertir. E esse é o principal intuito dos filmes, entreter as pessoas. Mas, pessoalmente falando, como eu gosto muito disso, como eu gosto muito desse universo, mudou muito a maneira como eu comecei a enxergar. Então, assim, antes eu não analisava nada, que é o que eu descobri depois que eu entrei pro projeto que eu gosto de fazer. Mas antes eu não analisava a fotografia, que é algo que particularmente chama muito a minha atenção, que eu gosto muito, que é a direção de fotografia. Eu não tinha esse interesse, eu não tinha antes. Então, assim, eu comecei a ter uma visão muito mais técnica e não só assistir um filme por assistir. E é uma coisa que hoje chega a ser involuntário. Então, por mais que eu esteja de boa em casa, vou só assistir um filme aqui pra passar o tempo, quero ver. Involuntariamente, eu já tô assim, do nada, já tô pensando, falando, nossa, cara, esse figurino, nossa, esse roteiro, nossa, esse diretor pensou nisso, não sei o quê, nossa, fotografia. E é uma coisa que eu gosto e que eu não tinha em mim antes. Então, eu acredito que o que o Cineast me trouxe foi uma visão mais técnica sobre as produções. E também um olhar mais crítico. Saber entender quando um filme é bom, o que ele traz, e até mesmo para saber interpretar um filme. Eu comecei a conseguir interpretar de uma maneira muito melhor depois que eu entrei no Cineast. A minha visão, como eu disse, ela mudou um pouco quer dizer, em questão de gêneros de filme que eu gosto, isso não mudou, mas eu agora estou aberto a explorar novos gêneros, novos filmes, novas coisas. E, né, a Júlia falou também, me influenciou um pouco a parte técnica. De antes eu não me importava muito com o roteiro. Para mim o filme é bom, ok, o filme é ruim, ok. Não pensava no roteiro, no que poderia ser melhor, poderia ser diferente em prol da melhoria da trama, ou por que alguma coisa é ruim ou boa no filme, por que eu gostei ou não, ou porque as pessoas gostaram ou não. Também, também adquiri mais conhecimento técnico, por exemplo, da fotografia, que a Julia falou que ela gosta e tal. Eu fui descobrir que era fotografia no cinema, depois de 6 meses no projeto. E eu acho que eu só aprendi mesmo porque eu estava no projeto. Eu acho que eu não teria paciência para pesquisar, para entender o que é a fotografia. Aí, então o projeto ajudou muito nisso. E agora eu também vejo o filme de uma maneira mais crítica, de analisar, não tanto quanto a Júlia falou, que ela analisa tudo, que eu não sou, não é muito da minha personalidade ficar analisando muito. Mas eu penso, mas eu paro, penso, vejo ali, analiso o que está sendo legal, por quê, o que não está sendo e por quê. Então, durante o filme, eu também penso um pouco involuntariamente no que está sendo bom e o que poderia ser melhor no filme. Acho que é isso. Eu acho que em questão de gosto, né, de gênero em si, eu não mudei nada desde a entrada até agora. Eu continuo no mesmo, na mesma linha, sabe, na mesma curvatura. Eu sempre estou alinhado com o gênero que eu prefiro. Mas em questão, eu acho que o Gato falou um negócio muito interessante, que é de aprender muito nessa parte da análise. Em questão mesmo, eu aprendi recentemente sobre a psicologia das cores no cinema, né? Por que usar uma cor, por que usar outra. E eu acho que é isso. Meu gosto mesmo não mudou tanto, não. Mas eu pude aprender muito mais do que eu sabia antes. Eu sou muito fã de clássicos, né? Só que, assim, a maioria dos clássicos que eu assisto, que eu gosto, se eu parar pra pensar no contexto, tipo, eu não queria morar naquele contexto, sabe? Tipo, o filme pra mim é bom, mas eu não queria estar lá. Mas eu tava pensando assim, eu fiquei refletindo muito sobre essa pergunta, e eu acho que é uma pergunta muito boa, porque a gente nunca para pra pensar em que filme a gente quer morar. Porque se você for analisar, às vezes o filme favorito seu passa, sei lá, num contexto de Segunda Guerra. Você ia querer morar lá? Não. Então, assim,
Eu acho que eu ia querer morar naqueles clichês de comédia romântica, sabe? Ou só de romance, que dá tudo certo, que a vida é linda. Porque, nossa, pra mim isso é perfeito. Então, assim, se eu tiver que pensar um título, sei lá, Cartas pra Julieta. Tipo, sabe? Que a vida é bela, que é tudo lindo, que os pássaros dialogam com você. Eu acho que eu ia adorar. Eu não ia achar ruim, não. Eu ia achar ótimo. Tipo Cinderela. Cinderela não, porque tem um momento meio tenso. Agora, Gabs. Eu acho que um filme individual seria O Homem-Aranha Longe de Casa, que tipo, tô excluindo um pouco todo o resto do universo, mas para mim ele é o contexto ideal para mim estar vivendo na Europa em um mundo com super-heróis. Para mim tá ali, tá perfeito, o meu sonho de criança isso acontecer. Com relação ao gênero que eu assisto muito gênero de terror, aquele terror mais gore, mais extremo. Eu não, com certeza não ia querer morar nesses filmes. Então, se eu fosse escolher um filme pra morar, eu moraria em Moana, que eu acho um filme lindo, eu acho o universo daquele filme muito bonitinho. Então, eu acho que eu moraria em Moana, porque é perfeito aquele filme. Eu sou muito fã de Game of Thrones. Então, assim, a minha personagem favorita é a personagem que eu queria ser. Eu não vou entrar no mérito do final, porque eu nem sei se todo mundo assistiu. Então, assim, quem assistiu sabe que o final ninguém gostou e eu não queria ser ela no final. Mas eu queria muito ser a Daenerys. Porque pensa, cara, é tipo assim, primeiro que ela é super empoderada, ela é tipo rainha dos dragões, a última em seu nome, ela tem 3 dragões, ela é muito foda. Então eu acho que eu ia gostar muito de ser a Daenerys. Só que sim, se você parar pra pensar em alguns contextos, não, aí já não gostaria. Mas pegando de uma forma bem genérica e generalizada, Daenerys. Eu acho que eu gostaria de ter dragões. Eu acho que eu ia querer ser o Santiago Munhoz, do filme Gol, porque eu adoro futebol. O filme conta a história de um rapaz refugiado mexicano, está nos Estados Unidos, refugiado não, é imigrante legal, que do nada ele vira um jogador de futebol. Quer dizer, do nada não, porque talento, etc. Assistam o filme para entender a história certinho, mas como eu amo jogo, como eu amo futebol, eu acho que se fosse para escolher um personagem, eu escolher um que vira um jogador de futebol. Eu acho que eu gostaria de ser o John Kramer de Jogos Mortais. Para quem nunca assistiu, eu acho que é difícil, o John Kramer é basicamente a pessoa por trás dos jogos, do jogo de sol. E aí eu falo, nossa, que tanto de sol e tal. É que, tipo assim, se eu não me engano, no quinto ou sexto filme, que mostra ele e um dos ajudantes, que eu não vou falar o nome, porque é spoiler, e montando o jogo do segundo filme. E aí mostra uma armadilha específica, o ajudante questionando ele por que de colocar aquilo ali. E o John, ele consegue ter uma visão da sociedade muito grande, ele consegue prever as ações humanas. Então, ele coloca aquela armadilha naquele respectivo lugar, porque ele sabe que a pessoa tende a fazer aquilo. Então, eu acho que eu gostaria de ser o John, porque ele tem muito essa visão da sociedade, ele consegue muito prever a sociedade, prever o que vai acontecer. Eu vou falar um filme que não é um dos meus gêneros favoritos. Eu não sei se o João assistiu, mas provavelmente se encaixa um pouco mais com ele. Só que assim, é absurdo não pensar nesse final de filme, porque eu acho que foi uma das maiores decepções da história do cinema. Posso estar exagerando? Sim, mas pra mim foi. É o filme Guerra dos Mundos. Porque assim, pra mim, você só percebe um final horrível quando o filme tá sendo bom. Porque se o filme ele tá cagado desde o começo, e o final for ruim, qual que vai ser a diferença, sabe? O filme já é ruim desde o começo, então você não vai falar, esse final é horrível. Então, assim, eu não é um gênero de filme que eu costumo gostar muito, mas eu tava gostando. Tava achando, assim, pra mim tava um filme muito bom. Mas aí o final, eu não sei, é decepcionante. Eu não quero falar porque quem quiser assistir, quem achar que quer ver esse final pra ver se concorda comigo, enfim. Mas é um clichê
que você não espera, porque o filme em si, ele não passa essa ideia de um clichêzão, mas o final é um final muito clichê, é uma coisa muito realista, é uma coisa horrível, eu acho que... Inclusive, o próprio diretor do filme, depois de um tempo, falou assim, olha, realmente o final desse filme é horrível, eu não sabia o que fazer para terminar esse filme e o final ficou péssimo. Então, eu acho que é um filme que teria tudo para ser um grande nome no cinema, mas que o final matou o filme inteiro. Apesar de ele ser muito bom, o final foi horrível e eu mudaria tudo nesse final. Nossa. Eu tenho 3 filmes que eu mudaria por 3 motivos diferentes, então eu vou falar rapidinho de cada um. Um que eu mudaria por questão pessoal é Vingadores Ultimato, porque eu acho que passou um ano, se você não sabe o final, meus parabéns por ter conseguido ficar um ano sem spoiler, mas vou ter que falar isso agora, que é a morte do Homem de Ferro. Eu só mudaria isso porque eu gosto do Homem de Ferro, é isso, questão pessoal. O final de Titanic, todo mundo sabe que o Jack morre, eu só colocaria o Jack ali em cima da madeira, porque ele cabia, só por isso mesmo. E agora, uma que eu acho que é um pouco mais séria, que eu mudaria o final, é de Inception, em português acho que é A Origem, que esse eu não vou dar o spoiler do final, não entregar ele de bandeja, quer dizer, mas ele é um final aberto. E eu não sou muito adepto de finais abertos. Então, eu mudaria ele para ser um final, para fechar o final, para não dar margem para interpretação. Só isso mesmo. Certinho. João? Eu mudaria, eu não lembro exatamente, se eu não me engano é o filme 3, que é o terceiro Jogos Mortais, é o terceiro ou o quarto, eu não me lembro direito. Que é um filme velho, então eu vou contar sempre que eu vou ter que explicar o motivo. O John Kramer, ele morre, né, nesse filme, e depois disso a saga não consegue se manter sem o John Kramer. Então, parece que a cada filme que passa eles se arrependem mais ainda de ter matado o John. E aí acaba que tem uns flashbacks que acabam mudando a história toda, cada filme dá uma origem diferente, né, pro fato de John trabalhar com a filha que está trabalhando. E, então eu acho que eu mudaria isso, eu não mataria o John Kramer no final. Eu deixaria o John Kramer vivo, porque aí a saga não teria tanta dependência assim quando ela tá tendo, sabe? De ter que ficar mudando o linha cronológica, de ter que estar mexendo no espaço, que deixa muitos fãs da saga confusos. Porque eu mesmo, eu adoro Jogos Mortais, só que eu assisto tendo consciência de que não é uma obra-prima e tal. O primeiro filme é fantástico, ele é um filme já antigo, mas é muito bom. O plot twist no final é maravilhoso, e eu recomendo para todo mundo assistir. Ele é o filme mais leve de todos, mas ainda assim tem umas cenas meio ruins de assistir. Mas eu acho que eu mudaria isso, a morte do John Kramer, porque realmente a saga não conseguiu se manter sem o John. Eu vou dividir a minha resposta em 3 partes. Primeiro, eu falei já nessa entrevista que eu gosto muito da questão da fotografia, da direção de fotografia, e é algo que eu comecei a me interessar há pouco tempo, depois que eu entrei no cine. Então, assim, se eu fosse para eu ser diretora de fotografia de um filme, eu acho que eu escolheria ser... Eu não sei se todo mundo concorda, mas eu gostei muito da fotografia, que é O Regresso. Eu acho que muita gente conhece o filme, né? Do DiCaprio lá e tal. Eu, particularmente, assim, na época que eu assisti, eu ainda não tinha toda esse olhar técnico sobre a fotografia de um filme. Só que é o primeiro que me vem à cabeça e que eu consegui perceber isso. E assim, lógico que existem muitos outros títulos que têm fotografia perfeita, mas eu particularmente gostei muito e acho que eu gostaria de ser diretora de fotografia dele. Se eu tivesse que ser diretora de um filme, assim, em âmbitos gerais, não só pela fotografia, eu acho que eu ia gostar muito de dirigir o Coringa, o novo agora, com o Joaquin Phoenix, primeiro que, né, incrível, cara, é demais. E eu particularmente gostei muito do filme, também não é um dos gêneros que, assim, que eu assisto, que eu, sabe, que mexe comigo, mas esse mexeu e eu acho que tudo, assim, todos os mínimos detalhes no filme mexeram muito comigo. Eu gostei muito da direção.
E se eu tivesse que escolher um filme pra mudar tudo, se eu fosse diretora do filme, eu iria mudar tudo, sei lá, do figurino que eu odiei, que eu jamais ia permitir um negócio desse, seria Esquadrão Suicida, porque, meu Deus do céu, isso daí é uma vergonha na história do cinema. Eu acho que, assim, é horrível, e se eu pudesse pegar, se eu tivesse essa capacidade de ser uma grande diretora, eu ia pegar esse filme, ia mudar ele, ia apagar essa visão que a gente tem, que eu não gosto, eu acho. Eu acho que para dirigir, e quer dizer, vou acompanhar um pouco da resposta da Júlia de múltiplas respostas para a pergunta. Então vamos lá. A primeira, eu acho que para dirigir mudando as coisas, eu escolheria dirigir Liga da Justiça, porque é um filme que tinha muito potencial, que podia... Eu não acho ele totalmente ruim, mas ele podia ser muito melhor para poder competir com os filmes da Marvel, mas não aconteceu. Acredita-se que, por ter mudado o diretor, não sei, não estava lá para saber, então eu acredito que, tipo, se fosse para mudar, eu ia querer dirigir, mudar, deixar do meu jeito, do jeito que eu imagino que seja legal. Para dirigir e manter, eu acho que eu tento fugir de super-herói, mas eu não consigo. Então acho que seria Vingadores Ultimato, porque eu queria ter a sensação de dirigir todo aquele crossover, toda aquela batalha final. Tudo ali para mim é maravilhoso. Muita gente não considera o melhor do MCU, mas eu acho. Então é um filme que eu ia querer dirigir. E vamos para completar o que eu queria escrever, para também completar com 3 filmes de herói, para poder pedir música no Fantástico. Eu ia querer... Foi dirigir, era escrever. Queria escrever o espetacular Homem-Aranha 3, porque eu gosto do espetacular Homem-Aranha, do Homem-Aranha do Andrew Garfield, e eu queria que tivesse continuidade, então eu ia querer fazer um 3 melhor que os outros dois, porque eu também eu gosto, mas eu tenho ciência que eles não são os melhores filmes. Então, eu ia ter que voltar no tempo, fazer com que tivesse um espetacular Homem-Aranha 3, e se tivesse, eu ia querer escrever com um vilão mais interessante, com uma história legal, que fosse melhor, até para quem sabe ter o papel de Homem-Aranha até hoje. Agora de cabeça eu não lembro nenhum filme que eu gostaria de dirigir para mudar, tá? A não ser aquelas partes de Jogos Mortais, que eu acho que eu mudaria muito todo o andamento da história, mas eu acho que eu gostaria de dirigir O Iluminado, do Kubrick, porque aquele filme é fantástico, a estética dele, o perfeccionismo dos enquadramentos, aquela cena clássica da Gêmeos mesmo, você passar um eixo lá, elas estão perfeitamente alinhadas no centro da tela. E eu gostaria de dirigir também uma série, mais específica, a primeira temporada de Breaking Bad. Né? Eu queria levar todo o crédito que o Vince Gilligan teve, porque Breaking Bad é fantástico, é uma série muito cabeça. E a primeira temporada em específico, para quem, né, nunca assistiu, você vê a história do Walter, que é um professor de química, que tem depressão, né? Ele meio que não é diagnosticado na primeira temporada, mas ele tem depressão. E aí você vê as fases da depressão durante as temporadas. Aí na primeira temporada, ele acaba de receber, né, um diagnóstico que ele está doente, e aí a vida dele está em ruína, ele é uma pessoa frustrada pelas escolhas que fez na vida. E eu acho fantástico o esquema das cores. As cores das roupas do Walter e a cor da casa são muito parecidas, como se ele quisesse mesclar no ambiente para não ser percebido. Então eu acho que eu queria dirigir a primeira temporada de Breaking Bad para ter essa genialidade, basicamente. Eu vou indicar o meu filme favorito. Não vou entrar em méritos de questões técnicas, porque eu vou indicar pelo coração. Inclusive, se você for analisar questões técnicas, eu acho que ele se sai bem. Que é A Sociedade dos Poetas Mortos. Gente, é um filme, assim, que traz lições que você leva pra vida, assim. Frases, lições que... Nossa, é demais. Ele conta a história de um professor e seus alunos. Eu não vou falar, eu quero que vocês assistam.
Quem nunca assistiu A Sociedade dos Poetas Mortos, assista, porque é um filme sensacional. É um filme um pouquinho mais antigo, mas tem na Netflix. E ele é um filme que você vai extrair muita coisa para sua vida. É um filme leve de assistir, que você vai conseguir extrair muitos ensinamentos. É o meu favorito, eu amo muito ele, então assista. Eu pensei aqui em 2 filmes, que um é um pouco mais de nicho, digamos assim, que é Todos Querem Colo-Colo, que fala sobre, que é um mini documentário, que ele tem 20 minutos, foi feito por um canal no YouTube, que mostra a relação do time chileno, Colo-Colo, com a ditadura de Pinochet, lá no Chile. Então, tipo, ele é curtinho, ele é tranquilo de assistir, ele é um pouco de nicho, mas para quem tem de vontade de ver essa relação de política com esporte, eu acho ele bem interessante. E um outro filme que eu pensei foi um que eu assisti no meu primeiro ano, lá no IF, quer dizer, que é The Mask You Live In, que fala sobre como a questão da construção da sociedade, de masculinidade afeta os meninos. Também ele é muito bom, tem na Netflix, também é um filme tranquilo e você pode assistir com a família, qualquer pessoa, e dá uma visão, dá para entender um pouco de como a construção de masculinidade pela sociedade influencia não influencia só na vida das mulheres, mas também influencia negativamente na vida dos homens. Eu assisti 2 filmes recentemente, eu não indico de jeito nenhum, porque é realmente muito pesado, mas o outro é um filme francês de 2002, se eu não me engano, de 2004, que se chama Irreversível, e é uma aula cinematográfica, e é um filme pesado, só que ele não é tanto assim, e ele é contado de trás para frente, então é muito interessante de assistir o filme como ele foi feito em si, as cores que são utilizadas, o dinamismo de câmera, o filme é feito de junção de vários planos de sequência, né? É uma gravação ininterrupta. Então eu recomendo Irreversível de 2002, que é em francês, né? Aula cinematográfica. E também eu recomendo um filme que eu amo, mas eu assisti só uma vez, que é Gênio Indomável, se eu não me engano. Acho que é esse o nome. E tem eu não lembro o nome do ator, faz o psicólogo. Eu acho que ele era psicólogo. Ele morreu faz tanto tempo, assim. Ele era um ator de comédia também. Mas, enfim. É um filme lindo. E eu recomendo pra qualquer um. Então, Gênio Indomável, eu acho que tem até na Netflix, mas eu não tenho certeza. Mas Gênio Indomável eu recomendo tudo. Em tempos tão obscuros como os que estamos vivendo agora, em casa de quarentena, a arte se tornou cada vez mais presente em nossa realidade. Ou melhor, ela sempre esteve. Mas só agora muitas pessoas entenderam isso. Serviços de streaming como a Netflix e a Amazon Prime Video estão hoje ainda mais famosos, pois se tornaram a válvula de escape para muita gente, aliviando o estresse, a tristeza, ou só para passar o tempo daqueles que estão dentro de casa. Sem arte, não há vida. Portanto, valorize cada dia mais esse ramo cultural tão lindo. Valorize o cinema, as grandes produções, as pequenas, as nacionais, os curtas, os documentários, os longa-metragens, os seriados, os blockbusters. Valorize os clássicos como Titanic, ou os mais novos como Minha Mãe é uma Peça 3. Só não deixe de se identificar, de assistir e de viver. Bom, enquanto todos estão parados e trancafiados em casa, o cine continua a todo vapor, suando a camisa e tentando criar formas para que o projeto não estagne nesse ano de 2020. Essa retrospectiva foi uma delas, e agradecemos de todo o coração a quem assistiu e nos acompanhou até aqui. Nós torcemos e esperamos que vocês fiquem bem, em isolamento, lavando bem as mãos e se cuidando. Afinal, a nossa história não parou por aqui, né? Apenas deu uma pausa. E precisamos de cada um de vocês para nos ajudar a escrevê-la quando as coisas voltarem ao normal.
No mais, nos sigam no Instagram e no YouTube. E fiquem ligados nas novidades. Em breve teremos todas nossas produções no YouTube, com uma estreia inédita para vocês.